Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre Guerra Fria. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre esse assunto, porém, hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a geopolítica da Guerra Fria, pelo menos no início, né, desse evento. A Guerra Fria ela tem uma duração bem grande, né? Ela vai lá do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, por ali, até 1989. Então tem aí um espaço temporal considerável. Só que é interessante você saber o que aconteceu na geografia, principalmente da Europa, nesse período. Então muitas questões aí surgem em vestibular falando dessa questão geopolítica do início da Guerra Fria. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Você vem comigo? Então vamos lá. Então tá, esse aí é o mapa político, né, da divisão política da Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui é 1921. Então você percebe ali que a Primeira Guerra Mundial ela já trouxe transformações consideráveis para a Europa. Você pode ver ali a União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já formada em 1921. Né, isso acontece, vários países formam esses Estados Unidos, né, socialistas, essas repúblicas unidas. Você tem no centro ali, em rosa, a Alemanha. A Alemanha ela vai ser o palco de toda essa confusão aí que vai surgir, que vai dar nome a esse evento chamado Guerra Fria, a Alemanha. Então presta atenção na Alemanha, fica bem no meio ali da Europa. Né? Do outro lado, do lado ocidental, né, você tem a França, você tem a Inglaterra, que está ali representado como Grã-Bretanha. Você tem a Itália e Espanha, são os países capitalistas, digamos assim. Só que o que acontece? A Alemanha, como eu falei, é o palco, então ela vai começar, né, a partir da declaração de guerra, a partir do início desse conflito, da Segunda Guerra Mundial, digo, não da Guerra Fria ainda, mas para você entender, nós vamos voltar um pouquinho. Então, considerando aí o início da Segunda Guerra. Então, olha só o que a Alemanha vai fazer. Então, dá uma olhada. No próximo mapa, você já tem aí a Alemanha invadindo mais um pedacinho de terra. Você viu ali aquele ponto preto surgindo? Né? Aquele círculo preto ali. Porque a Alemanha invadiu aquele território. Né? Hitler falou que era dele, ele chama de espaço vital, ele vai começar a invadir. Né? No próximo, você vai ver que ele já invadiu mais um pedaço. O próximo mapa mostra isso. Está ali, ó. Ele pegou um pedaço da Tchecoslováquia. Aqui as nações aí, capitalistas, né, França, Inglaterra, que lutaram com a Alemanha na Primeira Guerra, vão alertar Hitler, para com isso. Né? Eles vão até fazer um acordo, para de invadir que a gente deixa essas terras para você. Mas ele não deu ouvidos a isso, ele continua invadindo. Ele pegou um pedaço agora, no próximo mapa mostra isso, um pedaço da Polônia. Está vendo que a questão é geopolítica? Ele vai se apropriando de territórios. Né? E ele, aqui é a declaração de guerra. Quando ele invade a Polônia, o pessoal fala, chega, não, né, não é por aí. E a Segunda Guerra Mundial está declarada. Né? Ele invade mais um pedaço, está lá, você pode ver, né? Ali próximo à Itália. E agora, no próximo mapa, você vê ali a consumação disso. Né? Ficou tudo da cor da Alemanha agora. Então, tudo pertence à Alemanha. É o exército mesmo invadindo esses territórios, embora eles tivessem países ali, mas eles não têm força, poderio militar suficiente para enfrentar Hitler, então ele vai invadindo. Né? E agora ele, não sei se você percebeu nesse próximo mapa aqui, perdão, a União Soviética ela vai pegar o outro pedaço. Pô, mas está todo mundo invadindo, ela vai se apoderar de parte da Polônia. A Polônia acaba. Olha só como é que era a política daquela época. Eles invadiam os países e falavam, agora não é mais o país de vocês, é nosso. E ele, olha lá, dá uma olhada lá. Ó. Não sei se você viu agora que parte da Polônia ficou também da cor da União Soviética. Então isso caracteriza o fim da Polônia. A Polônia foi invadida, não tem mais governo, quem está controlando é o exército. De um lado, o exército da Alemanha, do outro lado,
o exército da União Soviética. Não é? Então, eles fecharam ali um acordo. Tem um acordo. Eu não vou entrar nesses detalhes do acordo, porque a gente vai falar de Guerra Fria. Então, ele continua lá, invadindo. Você pode perceber aqui, né, no próximo mapa, que a Alemanha ela vai quebrar o acordo que ela tinha com a União Soviética. Havia um acordo de paz, mas ela quebra. Não sei se você conseguiu perceber isso aí. Boa parte agora que era a União Soviética, nesse mapa, passou a ser rosa. Olha só. Quebrou o acordo invadiu. Então, você já tem uma guerra aí declarada. Lembra que quando a Alemanha invadiu a Polônia, os países ocidentais capitalistas declararam guerra contra a Alemanha. Agora ela invadiu a União Soviética. Então tem uma guerra dos dois lados. Isso aqui que vai dar o tom da Guerra Fria. Presta atenção nisso. É essa guerra que a Alemanha vai enfrentar em dois lados, duas frentes. A frente eles vão chamar de frente ocidental, onde está a França, a Inglaterra, e depois os Estados Unidos também vão entrar nessa guerra aí. Vai estar do outro lado, vai ter a União Soviética. Então tem uma guerra de duas frentes. Não é? Então vamos prosseguir. Tá aí esse próximo mapa, mostra a Alemanha aí, né? Uma visão mais panorâmica. Tem ali a suástica, ela está ali dominando praticamente a Europa inteira. Ela está dominando. Então, você vê que a Alemanha ela domina praticamente tudo. Ó. Metade, e nesse mapa aqui onde tem suástica, para tudo quanto é lado. Suástica é o símbolo. Essa aí era a bandeira. Você está vendo a bandeira da Alemanha. Olha só como é que ela dominou a Europa inteira agora. Ela invadiu tudo. A França. Né? Agora a guerra está declarada aqui para todos os lados. Para cima, para baixo, para os lados. Não é? Então você tem uma guerra aí, uma dominação alemã, nazista. Dominação nazista, né? Praticamente em todos os lados. Não é? Então, você há de convir que vai haver uma aliança entre comunismo e capitalismo. Os países capitalistas de um lado, França, Inglaterra, Estados Unidos vai entrar também. Não é? Não vou entrar em detalhes aqui sobre a guerra em si. Estados Unidos entra por causa do Japão. A Alemanha tinha um acordo com o Japão, porque era um país também totalitarista. Então eles entram no acordo e o Japão, ele simplesmente ataca os Estados Unidos. E aí, quando os Estados Unidos entram na guerra contra o Japão, obviamente está entrando, né, em guerra contra a Alemanha também, porque eles estavam juntos. A potência, eram chamadas as potências do eixo. Então você tem ali Itália, você tem Japão e você tem Alemanha juntas, né, juntos. E agora os Estados Unidos entrou do lado da França, da Inglaterra. Salvou eles. Os Estados Unidos salvou, praticamente. Então, esse quadro aí te mostra aí o que aconteceu, né, no desenrolar, no desfecho da Segunda Guerra Mundial. Mas nós estamos caminhando, lembre-se disso, nós estamos caminhando para a Guerra Fria, né, na questão geopolítica da coisa. Então, presta atenção nisso. Esse mapa, ele representa aí, vamos colocar assim, o apogeu nazista. O ápice daquilo que eles conquistaram. Foi breve. Foi muito breve esse ápice. Não é? Também não se esqueça que o Japão está no rolo. Lá do outro lado do planeta também, eu vou mostrar um mapa aqui daqui a pouco, mas ele está no rolo também. Ele está nessa guerra. Bom, vamos prosseguir. Não é? Vou passar aqui. Né? Esse próximo mapa, ele é uma ilustração do que vai acontecer. Não é nem um mapa, é um, né, organograma aqui que eu fiz. Né? Você vê ali a Alemanha, totalitarismo, né? E uma união ali entre socialismo, né, e capitalismo. Você tem Inglaterra, França, Estados Unidos de um lado, você está vendo isso aí, e do outro lado você tem a União Soviética. Eles vão se juntar contra o nazismo. Isso no território mesmo. De um lado vai vir pressionando a União Soviética, do lado aqui, né, do lado oriental, e do lado ocidental vem o capitalismo, né? Os Estados Unidos liderando esse grupo. E eles vão
pressionar. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Olha só o outro mapa lá. De um lado, a União Soviética em cima do totalitarismo alemão, né? E do outro lado, representado ali em azul, o capitalismo, com os Estados Unidos, com Inglaterra e França, né? E eles vão conseguir vencer essa guerra. Só que isso aqui é uma questão, como eu falei, territorial. São exércitos realmente vindo na direção da Alemanha. Olha esse mapa aí, a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Dá uma olhada aí. Aí você vê ali uma divisão realmente geopolítica, né? O que está em vermelho representa ali o exército russo. Aqui ainda estamos falando de exércitos. E o que está em verde, verde é a cor do exército, né? Ela simboliza vários exércitos do mundo. O que está em verde é o exército dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, que dominou. Está domínio do exército, está no domínio do exército ali, né, desses dois. E ficou assim. Só que, até então, você não tem Guerra Fria. Acabou a Segunda Guerra Mundial, né, esse mapa representa isso. E o governo alemão, ele se diluiu, era um governo nazista. Os nazistas, a maioria morreu. E aqueles que sobreviveram foram levados em julgamento, porque eles cometeram diversos crimes de guerra, né? Um genocídio praticamente. E acabou, não tem, a Alemanha está com o povo, o que sobrou do povo, né? Sem governo. E aí o que eles vão fazer, esses vencedores da guerra? Olha esse mapa aí. Esse mapa já te traz, é um mapa em menor escala, ele mostra só a Alemanha. Então, recapitulando, vamos voltar no outro mapa para você ver. Estou voltando no mapa do verde e do vermelho, olha lá. Esse é o mapa logo assim que termina a guerra. Pá, acabou, Hitler perdeu. Então fica assim o quadro. Agora eu vou no mapa de novo, que vai mostrar só a Alemanha para você ver. Dá uma olhada nisso. Agora é só a Alemanha. Então tá, se você perceber ali, ainda nesse mapa que está verde e vermelho, você tem ali, a Alemanha está dividida no meio. A metade da Alemanha, ela ficou com a União Soviética e a outra metade ficou com os países aliados, com Inglaterra, Estados Unidos e França. É uma divisão de exército. O exército chegou lá, pá, cheguei. E eles viram um do outro, olha, vocês são do exército russo? Né, da União Soviética? Nós somos americanos, legal. Então acabou os nazistas, nós passamos por cima deles. Sumiu. Nazismo acabou. Quando eles se encontraram no meio, falou, beleza, acabou, matamos todos eles. E aí ficou ali. E agora, faz o quê? Vamos embora? Vamos regredir, vamos para casa? Não, eles têm que administrar aquela região. Então agora o próximo mapa que você vai ver, está aí. Ó. Esse mapa, ele mostra só a Alemanha dividida. Esses países, vencedores da guerra, dividiram a Alemanha para eles. Administrar, é claro. Aqui ainda não tem Guerra Fria. Cuidado com isso. Isso aqui é uma divisão administrativa. Então você vê ali, tem a zona britânica. Dá para ler ali? Zona britânica. Zona francesa em azul. Né? E depois tem a zona americana, o exército americano. Está vendo ali? É uma divisão administrativa, você tem soldados ainda, você tem ainda uma gestão, colocaram administradores ali. Porém, isso aqui não tem ainda fronteira física, é só administrativo. Igual quando você sai de uma cidade para outra, você vê o portal lá, a cidade chegando em tal lugar. Isso aqui não tem divisão física, muro dividindo uma cidade e outra. Né? Você tem ali um portal, um portão, um símbolo, né? Que você está entrando numa cidade. Uma placa, às vezes, era mais ou menos isso. Eles colocavam placas. Né? Início da zona administrada pelos Estados Unidos. Né? Início da zona administrada pela União Soviética. Era dividido assim, e as pessoas tinham um livre trânsito ainda. Eles conseguiam andar para cima e para baixo. Agora tem um detalhe ali que eu queria mostrar para vocês. Berlim. Vocês conseguem ver aí Berlim? Berlim está ali, está assim, ó. Zona Soviética, logo acima está escrito Berlim. Berlim, por ser a capital da Alemanha, ela também foi dividida. Interessante. Eles dividiram
a União Soviética, dividiram Berlim também. Então Berlim, se você perceber, Berlim está dentro da zona soviética, não é? E essa divisão, na mesma característica, ela foi feita também com Berlim. Berlim foi dividido de um lado, está pequenininho ali, eu não peguei um mapa maior, né? Berlim foi dividido de um lado para os soviéticos, do lado oriental de Berlim. Berlim está dentro da zona, isso aí confunde muitas pessoas na hora de uma prova. Berlim está dentro da zona soviética. Só que eles copiaram aquela divisão da Alemanha para aquele pontinho ali. Vamos dividir Berlim igual nós dividimos a Alemanha toda. Berlim dentro da zona soviética. Então, uma parte, a parte ocidental de Berlim, aqui, né, ficou com os soviéticos, e a outra parte, a outra metade, ficou dividida em 3 também, idêntico a essa figura que você está vendo aí. Então, Berlim, dentro da zona soviética, eu estou frisando bem para você não se enrolar nisso, também foi dividida em 4 partes. Isso vai dar um problema depois. Eu vou falar no Muro de Berlim? Exatamente, o Muro de Berlim vai fazer uma divisão ali, né? Mais tarde vai fazer. Ainda não tem, isso aqui é só uma divisão administrativa. Ok? Grave isso. Bom, essa divisão foi feita, não é? Foi estabelecida dessa forma, só que, deixa eu coçar meu olho aqui, meu olho está coçando. Só que, o que vai acontecer? Lembra que eu falei do Japão? Aqui acabou a guerra. Esse mapa que você está vendo aí está só administrando, as pessoas falam, caramba, acabou a guerra. Tudo destruído. Tudo destruído. Caramba, que rolo. Essa guerra matou milhões de pessoas, o pessoal já tentando reaver suas coisas, né? Água, uma escassez de água tremenda, comida, vivendo de sopão, a população urbana de Berlim e das cidades. Só que o Japão não quer saber disso. O Japão está atacando os Estados Unidos atacando o Japão, lá do outro lado do planeta. Então, olha só, esse outro mapa aqui te mostra isso. Está ali, ó. Potências do eixo. Lembra que eu falei disso? Então, você vê ali nesse mapa a suástica, está vendo? Na Alemanha, a Alemanha dominou tudo, e o que está em vermelho, eles consideram ali, principalmente o Japão. O Japão está numa aliança com Hitler, né? E eles entraram em guerra contra os Estados Unidos. O Japão declarou guerra, atacou e tal. Os Estados Unidos entrou em guerra contra o Japão e contra a Alemanha lá. Duas frentes. Os Estados Unidos tinham 2 frentes. Por isso que em algumas questões, algumas provas, alguns textos, fala assim, a guerra no Pacífico. A guerra no Pacífico. Se você ouvir esse tema, guerra no Pacífico, no Oceano Pacífico, é por quê? A Segunda Guerra Mundial no Pacífico é porque está falando da guerra dos Estados Unidos contra o Japão. Está lá, né, batalhando lá. Quando fala assim, a guerra na Europa, a guerra foi em tudo quanto é lugar. Mas quando fala da guerra da Europa, é contra Hitler. Os Estados Unidos pegou uma furada, porque ele pegou em 2 frentes. Pegou lá com Hitler e pegou contra o Japão também. Então eles venceram aqui, destruíram, destroçaram Hitler aqui, né, ali onde está a suástica. Porém, do outro lado, a guerra continuava, milhares de soldados. E detalhe, o soldado japonês, ele era suicida. Por mais que os Estados Unidos tivessem um poder bélico maior, né, mais armas, mais tecnologia, a grande vantagem, não sei nem se isso é uma vantagem, né, mas o que colocava o Japão numa situação assim, à frente, né, era que o soldado era suicida. Então tinha os kamikazes, os pilotos kamikazes entravam em aviões, ele enchia o avião de bomba e se jogava em cima dos navios americanos. Eles perdiam um piloto, mas afundava um navio americano. E isso estava incomodando os Estados Unidos, óbvio. Isso no terreno também. O soldado se enchia de granada e pulava, corria na direção dos soldados americanos. As trincheiras, entravam na trincheira, se explodia e matava um monte de gente. E os Estados Unidos falaram, não quero perder mais soldado. Então, ele fez uma arma. Os Estados Unidos bolou uma arma.
Eu até falo em algumas aulas minhas como que ele fez. Isso é um empreendimento tremendo para fazer essa primeira bomba atômica, né? Olha essa figura da bomba atômica aqui, ó. Tá vendo? Foi isso. Ele jogou a bomba atômica na cidade de Hiroshima. Inclusive, não sei se por uma triste coincidência, eu estou gravando esse vídeo hoje, é dia 6 de agosto. Foi justamente neste dia, 6 de agosto, que os Estados Unidos jogou a bomba em Hiroshima. Hoje faz 75 anos dessa bomba, né? Não sei se isso pode ser comemorado de forma nenhuma, mas que sirva de alerta aí, né? Recentemente tivemos uma explosão em Beirute, agora, né? E isso me lembrou, aquilo ali foi muito parecido com o que você está vendo aí. Se você olhar as imagens lá de Beirute, você vai ver quase que formou esse cogumelo, de tão potente que foi a explosão desse material que explodiu, um reservatório de material químico, né, no porto, explodiu, porém não chega aos pés. Olha aquela explosão, olha as imagens, aí está na internet já. Essa explosão que você vê aí em Beirute não chega aos pés, não é nem 10% do que foi a explosão de Hiroshima, né? Foram 70 mil mortos instantaneamente. Então você vê que o número de mortos lá em Beirute está chegando a 100, por enquanto tem 100 e poucos mortos. Mas esse aqui foi muito mais violento e causou um impacto mundial, assim como Beirute está causando hoje, né? Uma tragédia. Imagina essa daqui. E aí o que vai acontecer? Olha aí essa outra imagem, para você ver o tamanho da devastação. Dá uma olhada aí. Essa próxima imagem. Zerou tudo. Ficou... Isso aqui era uma cidade, né? Você vê as ruas ali, tinha casas por aqui. Ficou como se ficou estéril. Parece até a face da lua. Cessou a vida ali. Não tem mais nada. Só ruínas. Olha essa outra aí. Aqui é justamente o epicentro da explosão. Tá vendo ali, ó? Essas imagens tem na internet, você pode procurar aí. Tá ali essa imagem aqui, mostra aí exatamente a bomba explodiu em cima, exatamente em cima desse prédio. Por isso que ele não caiu, porque o impacto, né, a onda de choque ali gerada foi bem em cima mesmo. Por isso que ele ficou sem teto e os pisos, são 5 andares, não sei, desceram, afundaram, mas as paredes ficaram em pé. Esse prédio ficou lá. Se você procurar aí na internet, você acha esse prédio. Eles deixaram como monumento, de lembrar, né, da tragédia que foi. Está lá ainda, desse jeito, né? Bom, e o que vai acontecer? Com isso, o líder da União Soviética vai ficar preocupado, falar, caramba, os Estados Unidos inventou uma bomba que pulveriza cidades. Os Estados Unidos pode simplesmente jogar uma bomba na cidade e acabar com tudo. E isso começou a fechar as relações que eram até então amigáveis, diplomáticas, começou a fechar. Falou, olha. E aí começa a proibição dentro daquelas zonas, né, de administração ali na Alemanha, começa a fechar realmente as barreiras. Começa a proibir o acesso. Fala, não, a gente está indo ali, nós somos americanos, nós somos alemães da parte que os Estados Unidos está administrando, nós vamos para outro lugar. Não, não vai. Os soldados começaram a embarrear. Isso por ordem de Moscou, né? E aí, né, essas barreiras vão começar a surgir aqui. Esse aqui, eu estou colocando aqui para você, o Muro de Berlim. Tá vendo? Começaram a fazer essas barreiras. Essas barreiras que você está vendo, é o Muro de Berlim. Elas não existiam ainda, até surgir a bomba atômica, né? E o desfecho, isso aqui é um desfecho, isso aqui é 60 já. O desfecho foi barreira física. As relações entre Estados Unidos e União Soviética foram piorando bastante, né? Eles fizeram
2 encontros, pelo menos, dos líderes mundiais, mas não conseguiram resolver nada. Inclusive, nenhum desses encontros entre o presidente americano e o líder soviético, o Henry Truman, que era o presidente americano, ele vai no ouvido do líder soviético e provoca, fala assim: você viu a minha bomba? Gostou? Porque eu posso. Do poder americano. E isso o cara ficou doido. Falou, pô, eu tenho que fazer uma bomba dessa. Ali piorou. Em vez deles sentarem para conversar, para resolver os problemas, não, piorou ainda mais. E aí, por parte da União Soviética, ela começou a fazer esse fechamento de fronteiras. Daquilo que era uma zona administrativa passou a ser uma área militar, praticamente. Né? Então eles começaram a fechar, né? Até o ponto dele não só fechar na Alemanha, fechar Berlim. Na verdade, eles queriam sufocar Berlim. Queriam matar os habitantes de Berlim, que estava na mão dos americanos, né? Os soviéticos queriam fazer isso. Né? Deixar ele numa situação difícil, porque se você fecha a fronteira... Lembra que eu falei que Berlim ficava dentro da zona administrada pelos soviéticos? Então ali também foi dividido. Aquela partezinha que ficou com os americanos, você não podia mais passar. Você não podia mais, eu vou... Dá licença, eu vou entrar aqui na zona de vocês, na área administrada por vocês, pelos soviéticos, para poder ir lá em Berlim, que é da nossa administração. E o soldado falava, não, você não vai. Não pode mais. E aí, como é que você vai levar comida? Como é que você vai levar alimento, né, para as pessoas lá? A ideia era essa. É maldade mesmo. E aí, essas fronteiras começaram a fechar. Olha só esse outro mapa, né? Eu vou colocar aqui. Esse aí, ó. Europa, cortina de ferro. Na verdade, isso começou na Alemanha. Você pode ver que tem uma linha ali, que é chamada cortina de ferro, no meio do mapa. E esse mapa, ele representa aí a polarização entre comunismo e capitalismo. Aí é a partir de agora que entra a questão das ideias. É a partir de agora que entra uma guerra ideológica. Guerra Fria é uma guerra ideológica. É a partir daqui. Por que tem esse nome de Guerra Fria? É porque eles sabiam que se chegasse uma declaração de guerra oficial, era provável ter aí o uso de bomba atômica. E ninguém queria isso, porque eles viram o estrago que faz. Mas, por outro lado, todos os dois países desenvolveram bombas atômicas. Todas as duas potências, né? E essa linha aqui é uma linha imaginária. Claro que isso aqui que você está vendo não é um muro. O muro só foi em Berlim. Ali algumas barreiras existiam. Não é? Sim, existiu porque o exército fez prontidão nessas áreas ali. Mas isso aqui é uma linha imaginária que divide capitalismo e socialismo. Então, é a partir daqui que você tem aí, né, a Guerra Fria em si. É nessa divisão aqui. Tá bom? Então, a partir daqui... Meu filho, sai daí. Não, você tem que fazer. Você queimar. Não, você tem que fazer. Peraí, cara. Grava só até o final da aula com isso aqui, peraí, por filho, favor. Vai lá, eu vou ter que cortar esse vídeo. Vai lá. Ah, não. Vai lá. Grava com esse chapéu. Grava com esse chapéu. Eu vou ficar aqui vigiando e já tá na hora do meu intervalo. Peraí, filho. Filho, tá atrapalhando. Deixa eu terminar aqui. Bota esse chapéu, pelo amor de Deus. Vai lá, deixa eu terminar aqui, filho. Bota esse chapéu. Vai lá, rapaz. Deixa eu terminar. Bota esse chapéu. Podemos continuar. Bota esse chapéu. Então, olha só. Essa linha, ela divide aí a Europa. Da onde saiu esse nome? Isso cai em prova. Da onde saiu esse nome? Foi um discurso do líder britânico, Winston Churchill. Ele faz um discurso e fala, olha, está surgindo uma linha imaginária, uma linha divisória, né? As coisas estão se fechando. Isso é um discurso dele na Inglaterra, né? Falando sobre essas questões internacionais, né? Ele fala, surgiu uma linha, né? Ele fala até o nome, tem aí nos seus livros aí de 2 cidades, né? Em que essa linha
recordo. Trieste, eu sei que é uma delas, eu não lembro a outra. Que divide a Europa no meio. Ele chamou essa linha de cortina de ferro. Foi num discurso, né, simbolizando essa divisão entre capitalismo e socialismo. Né? E o mal, a péssima diplomacia que existia entre essas duas ideologias, né, devido à constante ameaça de guerras. Então essa é a linha divisória aí. Né? Começou lá com a divisão administrativa, não sei se você lembra disso, já estamos terminando. E depois, no surgimento no cenário mundial da tecnologia da bomba atômica, né, as fronteiras começaram a se fechar e passaram a ser realmente fronteiras físicas. Surgiu ali o Muro de Berlim. O Muro de Berlim é um símbolo. O Muro de Berlim é um símbolo, né? Na cidade de Berlim, que ficava dentro da fronteira, eu friso isso, dentro da zona administrada pela União Soviética. Berlim fica lá. Então tinha lá uma ilha, um ponto de capitalismo ilhado lá dentro. Né? Depois a gente até desdobra mais um pouquinho sobre isso. Mas é só para você entender esse processo, entender essa divisão, essa geografia, a geopolítica da coisa, né, na Europa. Obviamente que isso vai perdurar por um bom tempo, essa divisão, né? Principalmente na Europa. A Europa ficou dividida ali, né, no meio da Alemanha, né, um país dividido. Né, várias histórias você tem com relação a isso, vários eventos, né, pessoas tentando atravessar as fronteiras, né, principalmente saindo do comunismo para o capitalismo. E os soldados alemães, os soldados soviéticos, estavam orientados para matar qualquer um que tentasse atravessar a fronteira. Não podia. Famílias foram divididas, casais foram divididos, marido de um lado, esposa de outro, e não podia atravessar a fronteira. Um negócio tremendo ali. Né? Mas essa é a geopolítica da guerra. Espero que você tenha aí acompanhado. Desculpa a interrupção do meu filho aqui. Ele tem um canal no YouTube também, ele gosta de aparecer. Né? Bom, então é isso. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido esse desdobramento geopolítico, não é, daquilo que se caracterizou como Guerra Fria, na questão da geografia. Né? Obviamente, friso de novo, Guerra Fria é uma questão ideológica, mas começou com uma divisão territorial a partir da Segunda Guerra Mundial. Fique com Deus, um abraço.